Aleluia. Palavra do Senhor, Gênesis 41, do 38 ao 41. Livro de Gênesis 41. Continua aí no teclado no Lá menor, em nome de Jesus aí. Deixa Deus te usar. No Lá menor. E diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 41, 38 até o 41. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus. Aleluia. Eu vou ler de novo aqui, Senhor. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono não serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Bendito Deus e eterno Pai, eu não sou nada, Senhor, sou falho, pecador, Pai, mas Senhor, eu entrego tudo a Ti, Pai amado, e a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, é a causa de não sermos consumidos, Senhor, e ela se renova todos os dias sobre a minha vida. Ah, Deus, fala com a Tua igreja. Usa-me, Senhor, como Tu queres. Coloque as palavras em minha boca, Pai. Não, Senhor, o que eles querem ouvir, mas aquilo, Senhor, que Tu queres tratar com cada um. A Tua voz, Senhor, soa diferente a cada ouvido, mas aqueles que estão atentos sempre vão entender e interpretar as palavras que vêm de Ti. Abençoe este ministério, abençoe, Senhor, os nossos pastores. Esteja, Senhor, cada dia mais, Deus. É o que eu te peço conosco, e já te agradeço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, pode sentar aplaudindo o nome do Senhor. Meus amados irmãos, não serei prolixo, o tempo ruge. E eu quero trazer algo da parte do Senhor aqui. Você que está em casa, você que está nos assistindo, saiba que Deus quer falar com você esta noite. De repente você não está nem assistindo hoje, mas lá entrar no YouTube vai ver o que Deus está fazendo, porque a palavra do Senhor é boa, que ela se renova toda manhã. Então ela passou, mas é atual. É lindo, é gostoso. E aqui eu quero falar de um moço que vai nos dar exemplos fundamentais para que nós possamos verdadeiramente não olhar as circunstâncias, mas as circunstâncias vai ser mudada através da minha fé. Você crê nisso? Você crê nisso? Não são as circunstâncias que vão formar você, mas a tua fé é capaz de mudar aquilo que está em sua volta. Eu estou falando aqui para um povo que serve ao Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que foi com José, Ele está aqui essa noite. E Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu quero trazer aqui algo que foi fundamental numa caminhada. Porque você vê que a gente já começou o texto já no tempo de glória. Todo mundo quer ser José governador, todo mundo quer ser grande preletor, todo mundo quer ser o conquistador Davi, mas ninguém quer ficar atrás das malhadas, ninguém quer ficar nas madrugadas pagando preço, subir o monte, ninguém quer ser jogado numa cisterna. Nós temos que entender que para alcançar o propósito nós temos que passar pelo processo. E eu tenho que aprender com esse personagem, que no Gênesis é o personagem que tem o maior
contexto bíblico no livro de Gênesis, sabia? Maior do que Abraão, Isaac e Jacó. Se fala muito mais de José no Gênesis do que os patriarcas. Meus amados irmãos, quem foi José? José foi um personagem importantíssimo, 11º filho de Jacó. José, ele tem por seu nome algo lindo, porque ele já é fruto de um milagre, pois a sua mãe, Raquel, era estéril. Pastor Josué, pensei que tu não vinha hoje, viu? Graças a Deus você está aqui. Eu fico mais crente quando eu olho para você. Raquel era estéril, e a palavra do Senhor vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 30, que Deus lembrou de Raquel. Raquel não poderia gerar filhos, e então Deus lembrou de Raquel e tornou ela fértil. Então ela deu luz a José e depois a Benjamim. José já veio de um milagre, e o seu nome tem por origem hebraica Yosef, que significa aquele que acrescenta, ou possa ele acrescentar. O contexto aqui deixa bem claro, aquele, quando ele fala, ele é Deus, acrescenta o que? Filho. Meus amados irmãos, filho é bênção, filho é milagre, filho é o início de um projeto, filho é a sucessão de um tempo que vai acontecer. Sabe o que Deus está falando? Está começando a gerar Josés aqui nesta noite, porque Deus está vindo com a provisão, Ele é aquele que acrescenta. Então receba da parte do Senhor. José, Yosef, ele já começa tendo a sua pessoa mais amada pelo seu pai. José, ele é querido. A palavra do Senhor vai dizer lá no capítulo 37, versículo 3, que Israel, que é no caso Jacó, amava mais a José. E aqui, esse contexto vai dizer que Jacó dá uma túnica para José, com várias cores. Isso é apenas uma das provas do que Jacó amava José. José era filho da sua esposa amada. Jacó amava Raquel. Se você for estudar todo o contexto, você vai ver que ele teve que casar com Lia primeiro, mas ele amava Raquel. Teve que ficar com Lia, teve que trabalhar pelas duas, mas Jacó, ele amava Raquel e era o filho da sua amada. Se você for ver um pouco mais, quando Jacó, ele vai ter o reencontro com seu irmão, que ele não sabia qual era a reação do seu irmão, que poderia acontecer um desastre, ele estava com medo. Se você for estudar ali, a comitiva de Jacó colocou Raquel e José no lugar mais seguro, mostrava que José era amado do seu pai. Tudo isso mostra o grande amor de Jacó para José. Só que esse amor acaba refletindo naquela família uma inveja dos seus irmãos. Os seus irmãos não gostavam de José. Os seus irmãos tinham inveja do amor do pai para com o filho. E então José começa a ter os seus sonhos. Começa a ter os seus sonhos. E o primeiro sonho de José foi que eles estavam no campo e o molho de José se levanta. E então os molhos que estavam com eles, que simbolizavam seus irmãos, se curvavam perante ao molho de José. E os seus irmãos então chegam: José, quer dizer que você vai governar sobre nós? Atrito começando
a se evidenciar em palavras. Depois José teve um outro sonho, do sol e da lua, e as estrelas que se curvavam perante ele, e ali até o seu pai veio a repreender ele. Ei, ué menino, quer dizer que a gente vai se curvar perante você? Começa a fomentar algo ruim no coração dos seus irmãos. Então, em um certo momento, Jacó chama José. Os seus irmãos estavam a apacentar, levando as ovelhas do seu pai a Siquém, para apacentar em Siquém. José chega perante o seu pai, e o seu pai fala: ei José, vai ao encontro dos seus irmãos, vê como estão as coisas lá, vê como é que está o rebanho, e venha me dar notícias. José de pronto atende o chamado do pai. Sim, meu pai, eu vou. Vai José, chega em Siquém. Ele começa a procurar os seus irmãos e não encontra. Ele não encontra e começa a ficar ali preocupado. E então veio o homem, olha o semblante de José e fala: ei, o que tu queres? Cadê meus irmãos? Eram para estar aqui apacentando. E então aquele homem fala: ei, eu ouvi falar que eles iam para Dotã, que eles estavam a caminho de Dotã, apacentar em Dotã. José de pronto vai caminhar algo mais para cumprir a vontade do pai. José chega, de longe os seus irmãos avistam José. De longe eles veem José. E ali eles começam a maquinar o mal. E ali eles falam: ei, olha lá quem está vindo. Aquele menino, aquele chato, ninguém gostava dele. Ei, lá vem José. Oh, vamos matar ele. A gente mata ele aqui. E os irmãos começam a conspirar contra José. Então levanta Rubem: ei, não vamos matar, porque não queremos o sangue em nossas mãos. E aí, podia ter tirado um 10, né? Não vamos matar, mas vamos jogar na cisterna. Não vamos matar, mas vamos jogar ele aqui na cisterna. Agora imagine a situação de José. Meus queridos, José só estava cumprindo a vontade do seu pai. José chega perante os seus irmãos. José era o mais novo. Imagina um filho mais novo, eu sou o mais novo da minha casa, e minha mãe conta que eu, quando era pequeno, eu não queria sair de trás do meu irmão mais velho, que tudo que ele fazia eu queria fazer. Esse é o natural do ser humano, porque eu tinha uma referência. Imagine a situação de José, um lugar onde era para encontrar amor, ele começa a encontrar o ódio e conspiração contra a vida dele. Pegam José e jogam naquela cisterna. A palavra do Senhor diz que a cisterna estava vazia, não tinha água, e ele é jogado, lançado naquele lugar. Retiram dele a túnica. Agora imagine a cabeça de José, o que não passou. Ele só estava cumprindo a vontade do seu pai, e de repente ele se via em um momento que não tinha saída. Eu vou adiantar um pouco aqui, mas a palavra de Deus vai dizer que nesse meio tempo vinha uma comitiva. Vinha uma comitiva de Gileade. E ali, Judá, se não me engano, se eu estiver errado, depois pergunto para o pastor Josué. Ele sabe de Bíblia mais do que eu. Ele vai falar: ei, não vamos matar não, que a gente não vai ganhar nada se ele morrer. Vamos vender. Vamos vender.
E pelo contexto bíblico, Rúben não estava lá, porque quando Rúben chegou e José já não estava mais na cisterna, ele rasga suas roupas. O que é que fizeram com meu irmão? Foi vendido por 20 moedas de prata. 20 moedas de prata. Meus amados irmãos, vou contar aqui já um grande segredo que o inimigo ele vai tentar fazer. A primeira coisa que o inimigo vai fazer quando tentar te atacar, ele vai tentar te descaracterizar do semblante de Cristo. Porque a primeira coisa que fizeram aqui foi tirar a túnica de José. O inimigo ele vai tentar fazer você perder as características de Deus. Isto é um perigo. Satanás, ele não está brincando de ser o inimigo das nossas almas. Não é momento mais de vivermos o evangelho de qualquer jeito. Meus amados irmãos, eu estou falando que já José estava em uma circunstância adversa, estava passando por uma situação complicada, e a primeira coisa é tentar descaracterizar a personalidade dele. O inimigo ele vai tentar fazer você parar. O inimigo ele vai tentar, ele vai estar ali na espreita, ele está ali esperando uma brecha, esperando um vacilo, ele está ao nosso derredor, mas eu dou glória a Deus, porque ao nosso redor está o sangue vivo do Cordeiro, está o Espírito Santo guardando os seus, ele não pode tocar, se não for da permissão do Senhor. O máximo ele fica à espreita, esperando um momento para atacar. José é vendido, é levado, é preso, e deixa de ser o filho amado para ser um escravo odiado. Levado até a casa de Potifar, vendido para Potifar. Potifar, um homem da guarda, chefe, um alto cargo na presença do rei. Dá um lá menor aí. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até clamam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos. É isso que o inimigo vai tentar fazer você desistir. Mas quem vai apagar? Mas você é escolhido do Senhor. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou. Por quê? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Diga, oh meu Deus, diga. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Segura, segura. As circunstâncias não podem abalar a sua fé. Ei, José já estava sendo vendido. A circunstância, aquela situação que estava em sua volta já era contrária. Mas as circunstâncias não podem abalar a tua fé. Eu não sei como você está e o que você está passando, mas a palavra do Senhor essa noite: as circunstâncias não podem abalar a tua fé. Jacó é vendido, chega na casa de Potifar. Vou acelerar. Ele chega na casa daquele homem e ele começa a se destacar. E a palavra do Senhor é linda, porque a palavra do Senhor diz que quando José chega lá, Deus era com ele e prosperava ele em tudo. Aqui já começa
Ouça, meu querido, a situação pode estar contrária, o vento pode estar contrário, de repente você está vendo, não está vendo nada, não tem um escape, mas permaneça com a tua fé inabalável em Cristo, porque Ele é contigo, assim como Ele foi com José. E o interessante é que José, já na casa de Potifar, ele começa a receber um lugar de destaque, começa a trabalhar, e tudo aquilo que José faz era próspero, era tanta prosperidade que era na casa e era no campo, era na casa e era no campo. Ei, você que está em casa, você que está me vendo, aonde chega a minha voz? Prosperidade em casa, a sua família não será destruída. O seu casamento é bênção do Senhor. Os seus filhos foram projetados pelo Deus Altíssimo. Ei, prosperidade em casa. Não vai faltar amor, não vai faltar unção, não vai faltar o sacerdote, não vai faltar a mulher de oração, não vai faltar os jovens evangelizando e dando continuidade à palavra do Senhor. Prosperidade em casa é a abastança do Senhor. Prosperidade no celeiro, prosperidade no campo. Ei, não vai faltar mantimento, não vai faltar o sustento, não vai faltar saúde para que Ele venha e te dê a capacidade de trabalhar. Ei, você homem, não vai faltar aquilo que Deus já colocou para que venha dar o sustento para a tua casa. Se de repente você está em uma situação desempregado, ei, prosperidade no campo significa que Deus vai descer com a provisão e não vai faltar na tua mesa. Celeiros serão fartos. De repente você olha, Hans, que na despensa só tem miojo. E olha que está caro o miojo, mas só tem miojo. Mas você está dando glória a Deus porque não vai faltar macarrão. É igual o Marcelo que gosta de miojo, né? Eita, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Deus vai prosperar, Deus vai prosperar. E então José começa a se destacar, Arthur, começa a se destacar naquele cenário. Só que o inimigo não vai parar, Satanás não vai parar até ver você destruído. Ei, Satanás, ele quer ver você na lama. Satanás quer que você desista de tudo. Agora me diga, José não poderia, ele não teria todos os argumentos para falar: não, eu não quero mais. Eu era amado do meu pai, estava sobre a obediência dele. Meus irmãos, meus próprios irmãos me venderam. Estou sendo escravo em uma terra que não é a minha. E aí, para completar, vem a atribulada da mulher de Potifar. O cão enviada. Oh, Jesus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que José era bonito. Não, fica de pé, fica de pé. Você é bonito demais. Quando eu crescer, eu quero ser desse jeito assim, ó. Imagina José aqui, ó. Forte, bonito, vistoso, elegante. Ó, cara da riqueza. Eita Deus. Obrigado. José era desse naipe assim. Bonitão, formoso. José, ele comia do melhor, porque ele tinha um cargo na casa de Potifar, que ele tinha acesso a tudo. Só que a única coisa que Potifar falou: ei, só não toca na minha esposa. E aí o que Satanás faz? Como eu odeio o cão, meu Deus do céu. Não presta. Meus amados irmãos, a sexualidade é causa de muitos divórcios. A pornografia tem acabado com os nossos jovens.
E Satanás, ele sabe dessa estratégia há muito tempo. E ele tenta, através da sedução, roubar aquilo que Deus deu na vida de José. O problema é que muitos os jovens dos dias de hoje, não só jovens, mas homens casados, têm trocado a sua comunhão com o Senhor por pequenos momentos de prazer da carne. E José, mais uma vez aqui, vai nos dar um grande exemplo. Primeira coisa que José já nos dá aqui nesse cenário, que José conseguiu fazer aquilo que Adão e Eva não conseguiu. José consegue fazer aquilo que Adão e Eva não conseguiu, porque lá no Éden Deus falou: ei, pode comer de tudo, vocês têm acesso a tudo, mas não toque no fruto proibido. Adão e Eva não conseguiu. E José vai nos mostrar que é possível sim, meus queridos. As circunstâncias não podem abalar a tua fé. As circunstâncias não podem abalar a tua fé. Ei, você consegue sim. Ele vai mostrar que a gente consegue. Ele não abre mão da comunhão que ele tem com Cristo. Ei, o Senhor, ele vai mostrar através desse texto que nós podemos sim, assim como José foi, nós podemos também. José, ele vence algo que por nós mesmos não conseguiríamos, mas pela comunhão que ele tinha com Deus, pelo afeto que ele tinha por tudo aquilo que ele tinha aprendido em sua casa, ele não troca a presença do Senhor por nada, e as circunstâncias não podem abalar a tua fé. José vence a batalha que Adão e Eva perderam. A outra lição desse contexto de Potifar, que não era porque José era o mordomo de Potifar, não era porque José cuidava das coisas de Potifar, que ele não se deitou com a mulher de Potifar. Não foi pelo status que ele tinha dentro da casa de Potifar que ele não se deitou com a mulher de Potifar, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ele não se deitou com a mulher de Potifar, porque ele diz assim, pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus. Ei, ele não pecou porque ele tinha comunhão com o Senhor. Meus amados irmãos, sabe o que Deus está falando aqui essa noite? Não é porque você é pastor, não é porque você é ministro, não é pelos seus dons, não é porque, Thomas, você toca bateria, que você vai deixar de pecar. O que você tem que ter o propósito, é porque eu tenho comunhão com meu Deus, e eu não abro mão disso. Não vai ser porque eu toco guitarra que eu não vou pecar, porque vai chegar um dia que a tentação vai vir. Se tua fé estiver embasada ao teu dom, você vai cair. Agora, quando nós estamos alicerçados em Cristo, arraigados nele, enxertados nele, ei, pode vir a adversidade que for, porque as circunstâncias não vão abalar a minha fé. E eu vou estar com Cristo, eu vou estar com Cristo, eu vou querer Cristo, eu não abro mão de Cristo. Aí a mulher insistindo, querendo deitar com José, até que em um determinado momento José se encontra sozinho com ela. Meu Deus, você quer testar o caráter de um crente, se ele é crente mesmo? Deixa ele sozinho. Leva ele para um lugar onde ninguém conhece ele, e aí você vai ver. E José estava numa situação ali sozinho, com aquela mulher. Ele podia muito bem, ele tinha tudo para cair, gente. Ele tinha tudo, mas ele não abre mão da intimidade, da comunhão que ele tinha com Deus. E ali ele toma a melhor atitude. Ele literalmente corre, foge. Só que a roupa dele fica com aquela mulher enviada do cão. Eu tenho raiva dela também.
E ali, a mulher já começa a fazer aquele escândalo. Meu Deus, já chama a guarda, já chama ali os... Então, foi José. E José então vai parar no cárcere do rei. Nunca diga que não pode piorar, viu, crente? Por favor. Nunca diga que não pode piorar. E ele vai parar no cárcere. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus era com José e prosperava ele em tudo. Meu Deus, só Deus sabe, só Deus sabe. Prosperava em tudo, em tudo. E então, José se destaca, e ele entra na confiança do carcereiro, e ele começa a tomar conta daquele cárcere, administrar aquele cárcere. E José então começa a fazer tudo o que era necessário ali. Chega então 2 presos ali, o copeiro e o padeiro, vão presos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles têm um sonho, cada um seu sonho. E eu vou adiantar, porque graças a Deus aqui é uma igreja embasada na Bíblia, sabe de cor e salteado. E então eles ficam atribulados com aqueles sonhos, e então José vai lá e dá a interpretação dos sonhos. Ei, a interpretação é uma só. Para o copeiro ele fala, daqui a 3 dias, você vai ser restituído do seu cargo. E para o padeiro, ei, daqui a 3 dias, a sua cabeça vai estar enficada na lança. Acontece o que acontece. E José fala para o copeiro, ei copeiro, quando estiver com o rei, lembra de mim. Fale ao meu favor. A palavra do Senhor vai dizer que acontece. O copeiro é restituído, o padeiro é morto. E eu quero te dizer uma coisa, graças a Deus que o copeiro não lembrou de José. Né? Graças a Deus. Entenda uma coisa, meus queridos, entenda uma coisa. Se o copeiro lembra de José, a vaga que estava em aberto era para padeiro. Deus não queria um padeiro. A palavra do Senhor vai dizer que passou 2 anos. 2 anos. E aqui não tem como, gente, a gente não falar do processo. Sabe o que é lindo? Deus deu o sonho a José. Deus, ele dá o sonho, mas ele não vai mostrar o processo até chegar à concretização do sonho. Agora imagina se Deus tivesse mostrado, José, ei, tu vai governar, mas tu vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser traído, você vai para o cárcere, você vai sofrer privações. Imagina! Entenda, entenda que Deus, Ele te mostra com clareza os sonhos dele na tua vida. Sonhe, eu quero te levar a sonhe. Vá longe, sonhe. Você não vai além dos teus sonhos. Sonhe. O processo até lá, Deus já está preparando todo ele. Ei, passou 2 anos ali. Esses 2 anos eram necessários na vida de José. Ele tinha que aprender, ele tinha que ser forjado, ele tinha que ser trabalhado, para que ele pudesse desfrutar da plenitude da bênção do Senhor. Sabe o que Deus está falando? Ei, está difícil agora, está complicado agora, está doendo agora. Não, pastor Moisés, mas eu não estou conseguindo, é porque você não está na minha vida. Ei, mas eu quero te dizer, é o processo que Deus está tratando com você. Não tente antecipar aquilo que Deus já preparou.
Graças a Deus o copeiro não lembrou, porque se tivesse lembrado, José poderia ser padeiro. Mas quando foi no tempo de Deus, ele tirou de um cárcere para ser governador do Egito. É isso, meus queridos. Entenda algo. O que você está passando não é para te matar. Deus já preparou o momento do escape. Deus dá o sonho a Faraó, e no momento certo, é no momento de Deus, acontece. E então se lembram de José. Vamos ficar de pé. Cadê o ministério de louvor? Já vem aqui à frente. Deus está falando aqui com vocês essa noite. E uma grande lição que José nos dá aqui. Preste bem atenção, você que está em casa, preste bastante atenção. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Porque Deus, Ele é contigo em todo o processo. Foi vendido para a casa de Potifar, teve que recomeçar. Foi para a prisão, teve que recomeçar. Foi para o palácio, teve que recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. O fim de uma coisa em sua vida geralmente dói. Quando uma coisa é boa e você sente aquele fim, é doloroso. Mas não tenha medo de recomeçar. Recomece quantas vezes for preciso, pois um novo ciclo de oportunidades está sendo preparada pelo Senhor para a sua vida. Deus está movimentando, e eu tenho certeza, eu vejo pelos olhos da fé, que Deus movimenta hoje algo ao seu favor. Agora basta você colocar a tua fé em ação, e não ficar olhando as circunstâncias, e não deixe abalar a tua fé. Creia que Deus é Deus para te surpreender hoje. Mas pastor Moisés, o meu extrato bancário aqui é só vermelho, já tem há muito tempo. Pastor Moisés, eu chego em casa, a mulher não tem coragem de fritar um ovo. Ei, Deus já está movimentando as regiões celestiais. Ele pode fazer, meu querido, pensa, Deus pode levantar uma mulher sábia para chegar, se aproximar a sua esposa e começar a instruir ela do que é ser uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, que edifica a sua casa. Ei, Deus pode pegar um grande empresário e do nada, ele levar até a tua casa naquele carrão, naquele Mercedes-zona, chegar, parar lá na frente e falar: ei, tu é empresário? Não, mas então eu vou te abençoar. Deus pode! Meus amados irmãos, quando eu e a minha esposa estávamos desempregados, não tínhamos de onde tirar dinheiro. Ei, aparecia na minha conta o suficiente para dar o dízimo e pagar as contas. Ele faz, eu sou testemunha disso. Deus, Ele pode te surpreender. Agora não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Aí, o que você está vivendo, a circunstância que você está vivendo, não pode abalar a tua fé. Não pode. Eu queria nesse momento, vamos vir aqui à frente orar. Mas aqui eu não quero apenas um momento. Ah, é porque todo culto vai ter que ir na frente orar. Não, se você vier só para fazer número, não venha. Não venha. Porque o que Deus quer aqui são de pessoas que verdadeiramente colocam a fé em ação. Aquelas pessoas que verdadeiramente creem que Deus pode mover o sobrenatural ao seu favor. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei aonde é necessário recomeçar, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu sei que o meu Deus, Ele é fiel e Ele pode fazer infinitamente mais.
Ele pode trazer à existência. Se você está precisando, se você está crendo que Deus vai agir e que você vai contar testemunho quarta-feira que vem, é crente desse jeito, não, é uma semana só, essa semana já vai acontecer. É esse tipo de crente que eu quero aqui. Meu marido está desenganado, minha família está desamparada, ei, meus negócios não estão indo para frente, o meu sócio me deu calote, o meu filho não sai das drogas. Eu quero o tipo de crente que vai vir aqui e vai falar: quarta-feira que vem, pastor Arley, eu quero testemunhar. É isso. Nós temos que agir e romper o sobrenatural, porque o natural a gente já vive todo dia, mas Deus quer os crentes para romper o sobrenatural. Venha, você que venha, os pastores, os obreiros vão estar orando.